Nós então iniciamos aqui o nosso trabalho do nosso Cartas de uma Morta, de Maria João de Deus, psicografia do nosso querido Chico. Nós lembramos, bom dia, Brás, que Maria João de Deus, ela comentava que ela se encontrava num ambiente, ela descreve para nós aqui, num espaçoso recinto, quer dizer, a gente lembra, né, que ela encontrou com a mãe, depois ela foi aprendendo sobre, ali, né, lidando com as dificuldades de concentração para se adaptar, se ajustar a esse novo ambiente, porque suas grandes preocupações ainda estavam, né, no plano físico. Então ela começou tendo contato ali com a dona Francelina, que foi a mãe dela, que a ajudou ali nesse recomeço, né? E aí então ela foi num ambiente que ela intitulou aqui como o ninho acolhedor das almas errantes. Então, vários edifícios, né? Aqui é bem interessante, né, que eu tinha comentado com vocês, que ela coloca, né, que é igual ao dos majestosos edifícios daí, divididos em confortáveis apartamentos. Então falava sobre a estrutura das colônias espirituais, nesse caso, nessa colônia onde ela se encontrava. Ela falava também de uma grande casa de socorros espirituais. Então ela trazia essa novidade em 1935 e somente em 1939 que André Luiz trouxe o Nosso Lar, trazendo uma descrição mais detalhada daquela comunidade, né? Então, quando trouxe essa informação dentro da doutrina espírita aqui no Brasil, provavelmente essa foi a primeira vez que se falava nessas estruturas. Então as pessoas devem ter lido, né, e ficado intrigadas, porque até então, né, o plano espiritual seria aquele vazio, seria aquele local desprovido, né, dessas características aqui do plano físico, né? E André Luiz, depois, quando ele lançou Nosso Lar, aí então ele também ficou muito receoso em lançar, tanto que Emmanuel, na introdução de Nosso Lar, ele dizia que seria ali, né, causaria um grande impacto, um grande alvoroço, né, entre aqueles que não viam ou não entendiam o plano espiritual dessa mesma forma, né? Então, essa foi a mudança, né? Essa foi a novidade que foi trazida. Bom dia, Tico Teco. Né? Então, pois é, o Brás, nós tivemos na Revista Espírita, em especial no artigo As Confissões de Voltaire, fala que exatamente ele sobrevoava as cidades espirituais, né? E é muito interessante que muitos estudantes da doutrina espírita que não veem o plano espiritual dessa forma acabam ignorando esse artigo publicado por Kardec. Então, ainda fica naquela grande dúvida, né? E tanto que, para a gente ter uma certeza, nós em especial, do Espiritismo.net, já que nós trabalhamos com esses serviços de esclarecimento, e era importante a gente ter uma linha de pensamento para auxiliar as pessoas que traziam dúvidas, nós entramos em contato com as equipes espirituais para trazer um melhor esclarecimento sobre isso. E a resposta foi exatamente essa, né? Que no plano espiritual nós temos comunidades que ainda, né, muitos encarnados ignoram. Então, mas que eram reais, que eram exatamente conforme as descrições trazidas por André Luiz e por outros espíritos também. Né? O que a gente precisa fazer aqui, da nossa parte, com relação aos estudos, é nós buscarmos, né, as informações que são coerentes e que estão ali, né, ligadas entre si, como se nós pudéssemos formar um consenso a partir daquele controle universal dos ensinos dos espíritos, conforme Kardec nos apresentou, como método de referência. Então, um espírito muitas vezes pode trazer uma informação que não condiz, né, com o nosso entendimento, o outro traz uma informação que para nós parece estranha, mas é importante que nós juntemos todas as informações que formam um pensamento comum
E a partir desse pensamento, então, nós vamos aprofundando cada vez mais conforme as informações forem chegando. Agora, muitas vezes, por causa de uma informação que parece um pouco estranha, você acaba desmerecendo todo o restante que foi apresentado. Então, utilizando esse mesmo método, então a gente pensa, por exemplo, né, o espírito Patrícia, o espírito Luiz Sérgio, que são dois espíritos que não são tão aceitos por muitos grupos de estudos, né, pela forma como eles trazem o plano espiritual, mas se nós pensarmos que Manuel Filomeno de Miranda, André Luiz e outros espíritos trazem na essência as mesmas informações, nós vemos que existe uma coerência. Agora, o modo como cada espírito interpreta o plano espiritual, aí é uma visão muito subjetiva, mas a essência estava ali pronta, isso que é importante a gente lembrar. Mas muito bem, seguindo aqui então, ela falava desse ninho acolhedor, quando ela traz para nós também aqui, né, num espaçoso recinto, cujo teto era a abóbada estrelada do infinito, nos reunimos para orar. Era ali que, em sagrado recolhimento, ouvíamos extasiados as mais sublimes lições dos mestres, os elevados espíritos que nos visitavam e, como guias consoladores, orientavam o nosso pensamento para concepções grandiosas do universo, confortando-nos em nossa fraqueza e ensinando-nos a vida excelsa da verdade. Então, lembrando que esses espíritos, né, como é o caso de Maria João de Deus, eram espíritos que estavam em processo de aperfeiçoamento. Portanto, trazia ali as suas fraquezas, as suas dificuldades, mas já apresentavam condições de alcançarem conhecimentos mais elevados. Então, era um trabalho duplo. Por um lado, fortalecia esses espíritos, por outro, trazia ali o esclarecimento. Avançando um pouco mais, nós vamos chegar aqui agora. Aqui falava sobre toda a beleza do que eles aprendiam, né? O conhecimento, inclusive o conhecimento armazenado, ela traz aqui no último capítulo que nós estudamos. Assim como tendes os vossos livros que representam o repositório de vossa cultura, há também uma substância que retém os grandes pensamentos das almas nobres. Nenhuma lição fica, pois, perdida, e todos os espíritos procuram assimilar a essência desses profundos ensinamentos. Então são recursos que nós poderíamos dizer, entre aspas, né, recursos multimídia que existem no plano espiritual, mas essa multimídia acaba não se comparando, né, com os recursos tão materiais que nós temos hoje. Então, são substâncias que retêm esse conhecimento, são pensamentos que são armazenados, são imagens, né? Cheguei até a comentar com vocês num livro que nós estudamos, né, Flávio, lá na Sala Espiritismo Net Jovem, daquela série, né, daquela trilogia, né, que nós estudamos, Juventude Interrompida, Jovens Semeadores da Esperança, e nesses Semeadores da Esperança, eu comentei com vocês na semana passada, que tem um trecho, que é um livro, nesse caso é um livro fictício, esse livro em especial, mas ele trazia uma ideia bem interessante, que você ia num lugar, que era um auditório, e aí então eles reproduziam uma cena, por exemplo, do que aconteceu com Jesus na sua época. Então a ideia transmitida por esse capítulo era exatamente isso. Então um espírito que foi testemunha de um evento, esse pensamento dele, né, o modo como ele viu, como ele interpretou aquele fato, fica registrado. É mais ou menos igual Manuel Filomeno de Miranda, quando ele já então recebia alta lá do Hospital Maria de Nazaré, né, após todo aquele sofrimento que ele vivenciou, ele disse que foi para a cidade universitária. E lá ele fez um curso, se eu não me engano, não lembro o nome do curso, mas era um curso que falava sobre a formação do nosso planeta. E aí então ele via aqueles primeiros momentos em que o nosso planeta se formava, né, de uma forma mais acelerada, quando surgiam ali os primeiros rudimentos de vida. Então a gente imagina assim que os espíritos responsáveis pela formação do nosso planeta armazenaram os seus pensamentos, armazenaram o seu testemunho, os seus testemunhos sobre esses eventos, e aí, então, no plano espiritual, você pode acessá-los. Olha que coisa interessante isso. Por isso ela coloca de novo, né? Há também uma substância que retém os grandes pensamentos das almas nobres. Aqui ela está falando muito mais
agora aqui num aspecto mais filosófico, né? Então aqueles espíritos, grandes pensadores, grandes conhecedores, grandes instrutores, que armazenam essas informações, mas a gente pode também entrar ali, né, em informações históricas, em informações científicas, enfim, todo esse conteúdo armazenado no plano espiritual, porque isso nada se perde. Porque a ideia que nós temos é, quando você vai para o plano espiritual, como é que você se instrui? Onde você frequenta, onde ficam armazenadas essas informações? Então são perguntas lógicas, né? Porque se nós aqui do mundo físico temos as nossas bibliotecas, temos as nossas universidades, temos os nossos museus, por que no plano espiritual não teria nada que se assemelhasse a esse tipo de recurso, permitindo que os espíritos se instruíssem, se aprofundassem, com imagens que não são parciais? Porque no nosso caso, aqui no mundo físico, um livro é escrito por um autor e esse autor põe a sua visão sobre aquele fato. Mas não quer dizer necessariamente que a visão dele esteja correta ou a visão dele esteja completa. Se a gente pegar, por exemplo, a vida de Leonardo da Vinci, a gente vai encontrar alguns relatos. Da Vinci viveu ali no século XVI. A gente vai encontrar ali alguns relatos que falam da vida dele, o nome completo, onde ele viveu, com quem ele trabalhou e tudo mais. Mas será que a vida dele se resume nisso? Ou a própria vida de Jesus, por exemplo. A gente tem ali a vida de Jesus no seu nascimento, depois a vida de Jesus a partir dos 30 anos de idade. Quando aos 33 anos de idade, então, ele foi executado, né? Então a gente se pergunta, mas e o resto da vida dele? Será que nós não poderíamos, no plano espiritual, acessar a vida dele para conhecer a sua trajetória, a sua formação aqui no plano físico? Certamente que sim. Então essas informações que ficam, então, acessíveis aos espíritos, claro, né, que tem ali a permissão para ter esse conhecimento. Isso porque o conhecimento, ele traz um grande poder. E esse conhecimento mal usado traz, sem dúvida nenhuma, um grande desequilíbrio. Portanto, nem todas as informações são permitidas. Até porque também, se nós chegássemos no plano espiritual alimentando uma certa curiosidade, nós poderíamos procurar a vida de um espírito para satisfazer. Aí eu vou procurar quem que foi Hitler, quem que foi o outro, quem que foi esse, por que eu precisaria dessa informação? Sendo que aquele espírito já estava num processo de redenção, num processo de reequilíbrio. Então essas informações a gente deduz, então, que elas são ali restritas e elas vão sendo lidas, vão se elevando. História só como simples registro não é muita coisa. De fato, porque a história ela precisa ser compreendida. Porque você registrar a história é apenas ali uma curiosidade. Mas você não consegue mudar o seu presente se você não compreender os fatos do passado. Isso é bastante dito nos cursos de história. Então não é apenas registro, é necessário você processar aquelas informações, você entender o sentido dela, o porquê das coisas acontecerem e quais são as consequências daquela evolução. Muito mais, Então, quer dizer, apenas fatos viram curiosidade. Esse é o problema, inclusive, Tico, que aqui os jovens, as crianças e os jovens encontram na escola. Os professores jogam as informações, mas acaba ficando desinteressante. Mas quando você começa a contextualizar aquelas informações e levar a grandes reflexões, aí sim ela passa a se tornar interessante. Imagina no plano espiritual os recursos que estão lá à disposição. Imaginar, por exemplo, como aconteceu ali o Big Bang, que é essa teoria da formação do universo que nós temos hoje. Será que nós teríamos um centro de ciências, um centro científico onde essas informações estariam disponíveis? Boa pergunta, Então, quando a gente chegar do outro lado, a gente marca ali um fim de semana para dar um passeio nesse centro. Mas agora nós vamos entrar, então, aqui nesse capítulo aqui nosso, a ilusória nutrição dos espíritos, que é o tema que nós vamos iniciar hoje. Bom dia, Iris. Esse ambiente constitui uma grande esfera fluídica, onde todas as nossas impressões tomam corpo de realidade. Então, uma grande esfera fluídica, onde todas as nossas impressões tomam corpo de realidade.
Aqui ela está dizendo para nós a capacidade que a mente, que o pensamento tem como força criadora, através da manipulação desses fluidos. E o Kardec fala sobre isso lá no capítulo 14, se eu não me engano, os fluidos do livro A Gênese. Então ele fala exatamente que o pensamento para os espíritos é como se fosse a mão do pedreiro aqui no mundo físico. Então você usa ali a massa, você usa os tijolos, você usa o concreto para poder fazer algo. No plano espiritual é o pensamento que é a força criadora. Lá existe ainda a nutrição. Antes disso, Brás, você colocou que é a ferramenta poderosa plasmática das coisas. E isso tem um lado positivo e tem um lado negativo. Porque os espíritos que estão bem harmonizados, equilibrados, eles têm uma força criativa positiva e produtiva também. Agora, quando a gente lembra, né, no caso das dimensões ali onde os espíritos então estão em sofrimento, eles também continuam criando, só que nesse caso são criações bastante perturbadoras e dolorosas, porque suas mentes estão em desequilíbrio. Parte da nossa realidade, se materializando à nossa volta ou se materializando na nossa mente. Né? Pois é, daí para pior, né? Porque licantropia pode ser ali apenas o começo de algo muito pior, de algo muito mais doloroso para o espírito, muito mais perturbador. Né? Aí a portânea com ação inevitavelmente com o nosso processo respiratório. Mas no plano espiritual, certamente esse oxigênio que respira, esse processo de respiração, ele tem um outro significado, nós não podemos levar ao pé da letra. Né? Nós temos pulmões, nós temos ali a hematose, nós temos ali vários processos que vão acontecendo, que no plano espiritual, obviamente, não precisa, porque nós não estamos mais com o corpo somático ou com o corpo físico. Né? Mas nós vamos encontrar ali um outro processo dessa chamada respiração dos espíritos. Precisamos entender isso com muito cuidado. Muitas vezes o indivíduo começa a ver uma expressão como essa e ele já desiste de estudar porque ele vai dizer assim, o espírito não precisa respirar. Sim, certamente ele não precisa respirar dentro das nossas condições. Mas ele tem ali um outro processo que é chamado de respiração e desses gases que estão à volta, há ali uma outra forma que nós ainda não compreendemos. Né? O próprio André Luiz trouxe para nós essas informações aqui no livro Evolução em Dois Mundos, que nós estudamos. Eu vou ler um trechinho para vocês aqui, só para ver como é interessante, né? Porque ele fala, aqui na segunda parte, no primeiro item, alimentação dos desencarnados. E a pergunta foi feita para ele, como se verifica a alimentação dos espíritos desencarnados? Aí ele traz aqui inicialmente, né? Encarecendo a importância da respiração no sustento do corpo espiritual, basta lembrar a hematose do corpo no corpo físico, pela qual o intercâmbio gasoso se efetua com segurança, através dos alvéolos nos quais os gases se transferem do meio exterior para o meio interno e vice-versa. Então esse processo de troca gasosa, você inspira o oxigênio, no caso o ar que nós respiramos, né? E depois nós liberamos o gás carbônico, essa troca gasosa é chamada de hematose. Depois ele vai falando sobre o que acontece com o oxigênio quando ele alcança os nossos tecidos. Ele vai falando para nós aqui sobre a importância, né, da respiração para o nosso corpo, coisas que os fisiologistas, os médicos, no caso, ainda não compreendem, porque eles são capazes de abordar aquilo que acontece fisicamente e não no perispírito, né, no processo, né, do controle do espírito, no corpo espiritual, nesse caso. Né? Se falar em maná, leva pedrada, com certeza, Tico Teco. Então a gente percebe que, inclusive nessa colocação que você trouxe, porque muitas escolas espiritualistas trazem expressões diferentes para elementos, muitas vezes, comuns. Então essa energia, esse fluido que tem no plano espiritual, que os espíritos absorvem, tem um nome, tem ali ele tem ali um processo que ele realiza que nós não conhecemos se fizermos uma comparação apenas com o nosso corpo físico. Então é algo que vai demorar muito ainda para a gente compreender, porque nós não temos comparações aqui no corpo físico. Depois ele fala aqui também sobre a substância, energia e tal, mas tem aqui o trecho que eu queria passar para vocês. Primeiro, o alimento comum, né, que o corpo físico acaba necessitando, então você tem ali o alimento em pedaços, depois você faz ali
a trituração, a decomposição daquelas moléculas, e aí então o nosso corpo absorve. Nessa absorção, então, vai para a corrente sanguínea, esses nutrientes alimentam o nosso corpo físico e tal. Fala sobre o metabolismo também, que é um processo interessante. Depois ele coloca assim, é isso que eu queria trazer para vocês. Abandonado o envoltório físico, aqui nós estamos em evolução em dois mundos. Abandonado o envoltório físico na desencarnação, se o psicossoma, ou seja, o perispírito, está profundamente arraigado às sensações terrestres, sobrevém ao espírito a necessidade inquietante de prosseguir atrelado ao mundo biológico que lhe é familiar, e quando não a supera ao preço do próprio esforço, no alto reajustamento, provoca os fenômenos de simbiose psíquica que o levam a conviver temporariamente no halo vital daqueles encarnados com os quais se afine quando não promove obsessão espetacular. Então, se ele não consegue se libertar desse hábito da alimentação, ele vai se aproximar de encarnados e, através dessa simbiose, ele vai absorver, então, os fluidos emanados por aquela pessoa. Dá para a gente imaginar, né? A gente já falou muito disso. Por exemplo, né, se você fala sobre um cassino, quantos espíritos, né? Aliás, essa é uma curiosidade que eu tenho. Se a gente fosse, por exemplo, né, ganhasse agora uma passagem para Las Vegas, mas não como jogadores, mas como estudantes da doutrina, e nós olhássemos aqueles salões que mostram na televisão, com aquelas mesas de jogo, bebidas, cigarros, aqueles vícios todos acontecendo, aquela ganância de conquista, qual seria a paisagem espiritual que nós veríamos ali dentro? Aí quando nós falamos em cemitérios, qual é a paisagem desses cemitérios? Quando nós falamos em hospitais, qual seria a imagem que nós teríamos dos hospitais? E aí, então, em cada ambiente aqui no plano físico, nós teríamos uma imagem diferente. Mas o detalhe é que nós pensamos, e nos restaurantes? Será que nós não teríamos ali espíritos que, atraídos por pessoas com a mesma sintonia, eles não estariam ali em volta das mesas absorvendo aquelas imagens? Coisa que a gente não percebe. Porque se você tem ali numa escola, num hospital, se você tem numa boate, se você tem num cassino, e nos restaurantes, no caso desses espíritos aqui, que tem essa necessidade de se alimentar. Pode parecer uma coisa simplista demais, mas é parte de uma realidade. André Luiz coloca mais uma vez, sobrevém ao espírito a necessidade inquietante de prosseguir, atrelado ao mundo biológico que lhe é familiar, e quando não a supera, provoca os fenômenos de simbiose psíquica que o levam a conviver temporariamente no halo vital daqueles encarnados com os quais se afine, quando não promove a obsessão espetacular. Porque o restaurante não é um ambiente sagrado, portanto as pessoas que entram ali não entram, por exemplo, no caso de um centro espírita, que você tem uma barreira energética, que você protege o ambiente. Então imaginemos ali a quantidade de espíritos que estão se movimentando junto aos encarnados num ambiente como esse. Depois ele continua, na maioria das vezes, aqui a gente vai perceber o que André Luiz trouxe, em relação com aquilo que Maria João de Deus trouxe, a gente perceber as duas ideias bastante alinhadas. Na maioria das vezes, os desencarnados em crise dessa ordem são conduzidos pelos agentes da bondade divina aos centros de reeducação do plano espiritual, onde encontram alimentação semelhante à da Terra, porém fluídica, recebendo-a em porções adequadas até que se adaptem aos sistemas de sustentação da esfera superior, em cujos círculos a tomada de substância é tanto menor e tanto mais leve, quanto maior se evidencie o enobrecimento da alma. Depois ele fala sobre difusão cutânea, coisa que a gente não compreende ainda, né? Depois ele finaliza assim para nós. Essa alimentação psíquica, por intermédio das projeções magnéticas trocadas entre aqueles que se amam, é muito mais importante que o nutricionista do mundo possa imaginar. Depois ele coloca aqui também... Tá, ok. Então a gente viu aqui, conforme Maria João de Deus traz, ela diz assim, alguns seres aqui aportando necessitam, por força dos arraigados hábitos, de alimentos análogos aos da terra, o que obtém por algum tempo, mas apenas na aparência de realidade. Ilusão esta que é consentânea
com as superficialidades do corpo somático, até que se acostumem com as novas modalidades de existência. Então a gente vê o André Luiz falando a mesma coisa que ela. Então não é o espírito desencarnou, ele se desapegou completamente daquilo que ele tinha no mundo físico. Então ele vai ter ainda essas necessidades fisiológicas, necessidades de alimentação, necessidades de sensações, né, até que ele comece a se transformar. Dudu colocou, não posso comparar, mas aquele irmão que vive na comida do lixão, onde as brigas são frequentes para quem pega o melhor do pior, não é tão diferente daquele espírito que suga a matéria daquele viciado, alcoólatra, e que é aquele que vive nesse lixão comentado antes, né? Poxa, obrigado pelo comentário. Então a gente viu exatamente isso, né? Aquela voracidade dos espíritos em busca dessas substâncias. André Luiz fala sobre isso naquele Matadouro, vocês se lembram, né? Não lembro se foi Missionários da Luz que ele fala sobre isso, visitando aquele espírito que não, ele estava desencarnado, eu acho que ele tinha cometido suicídio, e ele foi conduzido para aquele ambiente junto com outros espíritos, como se fosse um zumbi. E André Luiz, então, né, com o orientador espiritual, para ajudar aquele espírito num trabalho de resgate, chegaram no matadouro e viram aquela cena absolutamente grotesca de vários espíritos ali se jogando no sangue dos animais que acabavam de ser abatidos, em busca daquela substância vital que ainda existia no sangue derramado, assim como nos próprios cadáveres dos espíritos, dos animais. Então a gente consegue ver exatamente isso, né? Essa ideia da comida do lixão, ver aquela imagem que a gente vê na televisão, né? Caminhões que vão despejando, né, os resíduos domésticos em alguns lixões pelo mundo, incluindo aqui no Brasil, e conforme os caminhões vão virando ali as suas caçambas, as pessoas vão avançando em cima do lixo. Uma coisa assim triste, lamentável da gente ver uma cena como aquela. Mas a nossa sociedade terrena ainda tem, pela sua desigualdade, né, pela sua falta de desenvolvimento moral, a gente acaba encontrando situações tão tristes como essas. E no plano espiritual, então, como foi colocado para nós, é a mesma coisa, né? Nós vemos, então, espíritos, ainda no caso dos viciados, dos alcoólatras, dos glutões, né, que são aqueles viciados em comida, e entre tantos outros, né, outras situações, espíritos que vivem exatamente dessa forma. Como é triste a gente ver isso no plano espiritual, né? O Flávio colocou, né, eu já atendi um matadouro. A sensação espiritual é muito pesada, além do próprio odor que emana na indústria, né? Matadouro não, frigorífico, né? Pois é. Então, assim, o Flávio já fez ali um trabalho, né, um profissional, num lugar como esse, né, e acabou ali sentindo a vibração do lugar, né? Imagina, né, os sensitivos, né, como se sentem num lugar como esse. Vamos lá. Avançando, então, ela só fez esse breve comentário, trabalhava no tratamento de água de resfriamento, né, então acabou tendo que visitar a instituição. O Flávio colocou, o Brás colocou, né, lembra Raul Seixas narrando quando estava expulso do Brasil, passando fome nos Estados Unidos, procurando comida no lixo, né? Pois é. Então, triste. Então, Maria João de Deus, ela faz aqui uma passagem rápida sobre esse tema, mas é bastante interessante a gente perceber que os hábitos, né, que nós temos, eles vão gradualmente sendo modificados conforme vamos nos adaptando a essa nova realidade. Mas as sensações do corpo físico, elas são muito fortes naquele primeiro impacto, né? Depois aqui, então, deixa eu só pegar aqui um outro trecho, porque essa versão que eu tenho aqui, ela teria um pequeno defeito. Então, deixa eu pegar aqui a parte correta. Prontinho. Assembleia das Almas Livres das Futilidades Terrenas. Altamente instrutivas são as conversações e assembleias dos espíritos. Personalidades aí se encontram elaborando projetos grandiosos para suas atividades por vindouras. Não há lacunas para futilidades de que a vida terrena está farta. Tudo ali é a súmula de aspirações edificantes, o que é, aliás, natural. Porque estando indene, quer dizer, estando ali sem sofrer a influência da fadiga, que lhe advém da luta pelo pão diário,
pode a alma entregar-se às mais santificadas expansões. Aqui, o que a gente coloca nesse trecho é a diferença desses espíritos eminentes, né? Ou eminentes, né? Do plano espiritual, esses espíritos mais elevados, na forma como eles desempenham suas funções. Então, quer dizer, não existem distrações daquelas que nós alimentamos ainda aqui no mundo físico. Distrações, por exemplo, né? A gente fica preocupado com o fim de semana, né? Nossa, não vejo a hora de chegar uma sexta-feira, não vejo a hora de vir um feriadão. Porque, naturalmente, nós temos o desgaste físico. E esse desgaste físico natural fez com que nós, seres humanos, geração após geração, criássemos hábitos para poder ali fazer com que a nossa vida ficasse mais calma, para ficasse mais equilibrada, que nós tivéssemos a oportunidade de sair um pouco daquela rotina desgastante do trabalho, até porque a gente lembra que as nossas atividades aqui no mundo físico, elas estão, na esmagadora maioria das situações, né, das vezes, ligadas à nossa sobrevivência. Portanto, nós não fazemos o que nós gostamos, nós fazemos o que precisamos fazer para poder receber o nosso salário e manter ali a nossa vida. Quando nós temos ali, né, o hábito em que nós desenvolvemos a tendência ao trabalho voluntário, a um trabalho cultural, a um trabalho que seja diferente da nossa rotina, aí então é uma iniciativa que cada um tem. Mas, de um modo geral, nós vamos perceber que as pessoas só trabalham porque elas precisam. Não trabalham porque gostam. E são poucos aqueles no mundo todo, né? Que, claro que nós temos uma grande legião de trabalhadores voluntários pelo mundo todo nas mais variadas atividades, mas, de um modo geral, a gente vai perceber que o ser humano como um todo trabalha por obrigação. Portanto, se você trabalha por obrigação, você vai querer alguma coisa que te permita o relaxamento, a distração, o prazer que o seu trabalho não proporciona. Por isso que aqui é colocado que nessa assembleia de almas livres, desses espíritos mais elevados, né, é colocado, então, vou ler novamente para vocês contextualizarem essa imagem que eu passei para vocês. Não há lacunas para futilidades de que a vida terrena está farta. Que futilidades são essas? Exatamente essa, né? Eu vou passear, eu vou comprar alguma coisa, eu vou viajar, eu vou me distrair, eu vou ficar de perna pro ar vendo televisão, qualquer coisa do gênero. Tudo ali é a súmula das aspirações edificantes, o que é, aliás, natural, porque estando indene da fadiga que lhe advém, da luta pelo pão diário que pode a alma entregar-se às mais santificadas expansões. Então, se você não precisa trabalhar por obrigação, aqueles que têm essa tendência trabalham pelo prazer. E esse trabalho ele é sempre um trabalho edificante. No plano espiritual, nós temos ali, claro, né, nessa esfera em que a Maria João de Deus se encontra, daqueles projetos dos mais elevados, aqueles projetos tanto para o mundo espiritual como para o plano físico, para fazer com que as nossas sociedades evoluam. Então não há distração. Embora nós vejamos lá em nosso lar, por exemplo, lá em nosso lar, a gente via André Luiz participando das atividades educativas que ele era convidado, ali nas reuniões, nas assembleias e tudo mais, mas também tinha um momento de lazer. Porque esses espíritos precisam disso. Ainda estão habituados, né, àquela ideia de que precisa fazer alguma coisa prazerosa, não ficar só estudando, trabalhando. Agora, quando o espírito começa, então, a se desprender desse desgaste, tanto físico como intelectual, e ele sente prazer em fazer essa atividade, não vamos nem chamar de trabalho, mas essa atividade produtiva que faz com que ele se sinta cada vez mais fortalecido nesses valores nobres, então ele se dedica exclusivamente a isso. E quando ele não está fazendo alguma coisa de um projeto que ele está envolvido, nas horas vagas, entre aspas, ele está envolvido em outros trabalhos da mesma natureza. Isso porque essa rotina que nós temos aqui já não existe mais no psiquismo desses espíritos. A preparação às lutas futuras. Influxos abençoados, inspirações salvadoras, daí promanam para a humanidade mensagens enviadas pelas almas
que, sob qualquer bandeira, viveram como condutores diretos ou indiretos das coletividades. A vida, pois, aí decorre como se fosse numa abençoada estação de repouso, onde se descansa de muitas lides e se aprendem as mais proveitosas lições para o progresso das lutas futuras. Então ele coloca para nós aqui também, né, essa parte de instrução, de conhecimento, né, que o espírito vai adquirindo então. A luz e a flora do além. O tempo aqui não se conta pelos cronômetros terrenos, e o fenômeno do dia e da noite é diversificado, verificando-se em lugar da treva noturna leve diminuição da intensidade da luz solar, a qual se torna esbatida como num dos vossos lindos crepúsculos. Esbatida é mais pálida, mais fraca, né? Repletos de colorações e nuances admiráveis, como se a luz interpenetrasse todas as coisas. Então não existe noite no plano espiritual nessa esfera em que ela se refere. Existe, na verdade, essa diminuição da intensidade da luz. Bacana isso, né? A gente vê, tentar imaginar. E ela coloca mais. A vegetação é extremamente interessante e bizarra. Bizarra no sentido de diferente, de extravagante, né? A palavra bizarra para nós ela tem uma conotação muito negativa. Você fala assim, nossa, eu vi uma coisa muito bizarra. Você sabe que é uma coisa estranha, mas um estranho negativo. Mas o bizarro, na verdade, ele tem uma origem no espanhol, ele fala sobre algo que é belo, que é garboso, que é diferente, mas é um diferente vistoso, né? Então ela coloca que essa vegetação é extremamente interessante e bizarra, né? Interessante e extravagante, em comparação com a da Terra. Imaginai um craveiro, né? Nesse caso um cravo, né? Florescendo com suas raízes entrelaçadas na própria atmosfera do mundo, para fazerdes uma ideia do que estou descrevendo. Então, assim, para saber da flora, imagina que você está olhando um cravo, um craveiro, né? E você, em vez de vê-lo enterrado num jardim, você vê as raízes dele entrelaçadas, não flutuando, mas suspensas. Algo muito difícil. Poucas flores são mais ou menos semelhantes a dos vossos jardins, e a maioria delas vos pareceriam extravagantes à primeira contemplação. Caracterizam-se, porém, por uma indescritível e invulgar delicadeza. A gente já viu alguns filmes do plano espiritual, como, por exemplo, Amor Além da Vida, que traz ali alguns animais, né, pássaros, por exemplo, com asas, com penas, né, muito coloridas, com penas compridas, cantos diferentes, né? Então eles procuram trazer para a nossa realidade aqui do mundo físico, a nossa realidade aqui do nosso dia a dia, algo que seja diferente, né, do contexto terreno que nós temos. O Chico até colocou, né, isso não é apenas a imaginação de um único espírito, né? Não, são relatos comuns até, né? São relatos assim frequentes. André Luiz fala bastante sobre isso também, que ele ficou muito surpreso quando viu ali, né, os insetos, os pássaros, as flores, né? Inclusive eu já li também livros que falam sobre livros espiritualistas. Me lembro de uma pessoa que ela, em desdobramento, ela tinha um mentor que era hindu e fazia com ela visitas em outras esferas. E ele trazia assim, relatos muito diferentes. Plantas que emitiam sons, cores que saltavam delas, como se fosse assim, sabe, aquele perfume que vai exalando, mas um perfume colorido. Algo assim que, por mais que a gente se esforce, a gente não consegue imaginar essa realidade que é descrita, né? Dudu trouxe para nós, obrigado pela participação. Vamos lá aqui então, vamos lá. O suco azedo e quase podre que envolve o alimento daquele indigente, que é gente que não muito contente, se vê na situação desastrosa e humilhante de comer a delícia podre ou azedo daquele alimento que alimenta, e que faz a sua sobrevivência não tão nobre, mas circunstancialmente necessária através das situações adversas que compõem o seu modo de vida no momento em que ele achava não precisar, nascido do antes,
sem saber que seria e onde estaria. Veio a pobreza e, com isso, veio a fome, que do quase podre, mas ainda alimento, consegue diluir, né, de forma muito a preconizar aquilo que eles ainda podem chamar de alimento. Né? Uma mensagem aqui bastante sensível para nós, né? Porque aquilo que nós chamamos de lixo, para essas pessoas nessa condição de vulnerabilidade, nessa condição de rua, aquilo é o alimento do dia. Né? Hoje pela manhã mesmo, aqui em São Paulo, tem um programa do governo que oferece para as pessoas o alimento bem barato. Né? Então, 50 centavos o café da manhã, R$1 o almoço e a janta. Né? Então, nesse período de pandemia, onde muitas pessoas acabaram tendo problemas financeiros mais graves, acabam fazendo uso desses restaurantes. Então houve um aumento significativo no atendimento a essa população. E nós temos o padre Júlio Lancelotti, que ele é da Pastoral da Rua, aqui da Arquidiocese de São Paulo, e ele faz um trabalho também com esses moradores. Né? Então, recentemente, ele estava ali quebrando aqueles paralelepípedos que são colocados embaixo dos viadutos, que foram colocados propositadamente para evitar que as pessoas durmam naquele local. E ele estava esses dias aparecendo na televisão com uma marreta, quebrando essas pedras, porque embaixo da ponte era o único lugar que as pessoas tinham para dormir. Então, assim, vendo um relato como esse, nós inclusive recebemos, há um tempo atrás, a comunicação de um espírito amigo que veio aqui falar conosco, que ele falava que a sua experiência terrena foi como uma pessoa moradora de rua. E a gente estava comentando sobre os invisíveis, né, os invisíveis que existem na sociedade. E ele falava exatamente isso, né, que as pessoas quase tropeçavam neles e ele passava absolutamente ali indiferente para elas. Então, ou seja, isso certamente é parte, causa e efeito, Tic-Tac, é parte de uma experiência dolorosa que o espírito precisa viver ali para se fortalecer e tudo mais, mas a gente vê como é triste, né? E até mesmo no Evangelho segundo o Espiritismo, né, bom dia, professor. Nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo uma pergunta que é feita aos espíritos, né, se nós precisaríamos interferir na vida dessas pessoas que vieram com essas experiências difíceis, sejam provas ou sejam expiações. Quer dizer, se a pessoa veio para passar essa necessidade, nós teríamos alguma obrigação de ajudá-la se ela tem que passar por isso? E aí o Espírito respondeu que não é uma questão de obrigação. A nossa iniciativa já mostra a compaixão pelo próximo, o amor ao próximo, já mostra para nós o nosso próprio crescimento. Eu posso não ter obrigações, mas são as minhas ações que vão mostrar a minha nobreza. Né? Então, a gente vê isso, né? Não aqui no Brasil apenas, mas é dever moral, Brasil, exatamente. Então a gente vê em várias outras regiões do mundo assim, uma triste situação, em que a pessoa precisa ali pegar aquele lixo do chão, dar aquele tapinha para tirar poeira e depois comer. Colocar numa sacola e levar para casa para os filhos. Né? Como é difícil a gente pensar nisso, só quem viveu sabe dessa ideia. E essa mensagem desse irmão que trouxe para nós mostra isso. Aquilo que para nós é podre, para ele tira aquele pedacinho estragado e come o resto. Como é difícil isso, né? Infelizmente, né, Tic-Teco, realmente a causa e efeito somos nós que geramos essas mesmas situações. Infelizmente, né? Então, quando nós ali nos fortalecermos mais e tivermos um entendimento melhor, nós teremos a oportunidade de semearmos diferente para depois colhermos, né, um resultado melhor. Vamos em frente. Então falamos aqui da flora da luz e da flora no além. Agora, pensamentos que orientam a formação de cristais e de flores. Alguns espíritos me disseram que as almas sumamente perfeitas e que já se tornaram executores dos decretos do Altíssimo, auxiliam os seres rudimentares no reino mineral e vegetal, ajudando-os na organização de suas formas, com seus pensamentos formosos e sábios, que elas saturam de elementos da astralidade, favorecendo assim o embrião espiritual em suas manifestações iniciais. Nós vimos, até mesmo lá no Evolução em Dois Mundos, André Luiz falava bastante sobre isso, né? Os arquitetos do mundo espiritual, os engenheiros do mundo espiritual que vinham até o mundo físico. E quando nós estudamos sobre a formação do nosso planeta, e não apenas na formação, mas até na atualidade,
Que nós temos espíritos, então, responsáveis por trazer ali o impulso criativo desses cristais, dessas rochas, dessas flores, dos vegetais de um modo geral, dos seres vivos nas suas condições mais primitivas, né? Então, não é o acaso. Quando a gente fala assim que isso é resultado, é uma força da natureza, a gente coloca a natureza com N maiúsculo porque mostra ali o pensamento divino sendo conduzido e também ali aplicado por essas inteligências. Então, bem interessante a gente ver isso, né? Afetos que desafiam o tempo e a morte. Como poderia descrever a serenidade e a paz que se desfruta num ambiente feliz de erraticidade? Então, aqui é um relato bem diferente até, porque a gente está acostumado a ver do plano espiritual aqueles relatos ainda muito dolorosos, né, de ambientes bastante sofridos. André Luiz tem trazido para nós ali nas suas expedições, no trabalho que ele faz, a descrição de dimensões no plano espiritual assim, onde os espíritos sofrem muito. Aqui nós estamos tendo a oportunidade de ver, né, a descrição de um ambiente que nem André Luiz conseguiu estar. Né? Lembrando que André Luiz estava no nosso lar, que era uma colônia umbralina, muito próxima da Terra. Né? No seu relato mesmo ele traz esse apontamento para nós. Aqui Maria João de Deus ela fala de uma esfera mais elevada onde ela se encontra, que por merecimento ela foi atraída para essa dimensão. Então por isso que ela coloca, né, como poderia descrever a serenidade e a paz que se desfruta num ambiente feliz de erraticidade. André Luiz ele não se encontrava num ambiente feliz, pelo contrário. Ali em nosso lar nós encontrávamos espíritos que faziam planejamentos reencarnatórios, tendo na programação ali experiências dolorosas, espíritos que desencarnaram em sofrimento, espíritos que não queriam reencarnar por causa do medo do fracasso novamente, muitas culpas, muitas dores, né? Aqui não. Serenidade e paz num ambiente feliz de erraticidade. Pois é, Brás, imaginemos naquelas mais elevadas que a gente não conhece ainda, né? Não há vocábulos ou arroubos de imaginação para fazê-lo com fidelidade, ou seja, não tem nada que possa se comparar com aquilo que nós podemos imaginar dessas esferas. Foi aí que encontrei afetos acrisolados e reconheci as amizades que desafiam o tempo e a morte. Nesses locais onde existem ainda os reflexos da vida planetária e onde o espírito adquire novas forças para a luta interminável do progresso universal. Então a gente vê assim as amizades, né, amigos do passado, reencontros familiares e tudo mais, mas aqui ainda, nesses locais, existem reflexos da vida planetária. E aí então, quer dizer, o espírito se vê ainda muito próximo da sua personalidade terrena e daquilo que ele vivencia, né? Avançando um pouco mais. Só um instantinho. A Terra, obscuro planeta de exílio e de sombra, vista do além. Ou seja, a Terra vista do além. E aqui ela coloca, né, a Terra, ela coloca esse aposto, né? Obscuro planeta de exílio e de sombra. Após adaptar-me mais ou menos a essa nova vida, ocorreu-me, como vos poderia rever, e solicitei que de um instrutor informação a respeito. Sabes em que direção está a Terra? Perguntou ele com bondade. Ou melhor, sabes em que direção está a Terra? Perguntou ele com bondade. Diante da minha natural ignorância, apontou-me com a destra um ponto escuro que se perdia na imensidade, recomendando fitá-lo atentamente. Afigurou-se-me vê-lo crescer dentro de um turbilhão de sirocos, os sírocos, né, indescritíveis. Parecia-me contemplar a impetuosidade de um furacão a envolver grande massa compacta de cinzas enegrecidas. Olha só a descrição que ela trouxe para nós. Então, conforme a visão dela se apurava, e ela conseguia ali trazer a imagem da Terra mais perto, ela via aquele planeta
aquela massa compacta de cinzas enegrecidas dentro de um furacão. Olha só a imagem que do plano espiritual, né, chega sobre o nosso planeta. Tomada de inusitado receio, desviei o olhar. Porém, o meu solícito guia exclamou com brandura: lá está a terra com os seus contrastes destruidores. Os ventos da iniquidade varrem-na de polo a polo, entre os brados angustiosos dos seres que se debatem na aflição e no morticínio. O que viste é o efeito das vibrações antagônicas emitidas pela humanidade atormentada nas calamidades da guerra. Lá alimentam-se as almas com a substância amargosa das dores, e sobre a sua superfície a vida é um direito do mais forte. Triste existência a dessas criaturas que se trucidam mutuamente para viver. Aqui a gente está lembrando, né, que em 1935, quando da publicação desse livro, nós estávamos ali entre as duas guerras, né? A Primeira Guerra Mundial, que acabou em 1918, e ela desencarnou em 1915. Então, quer dizer, 3 anos depois, ela estava nesse processo de adaptação. Então, na verdade, o relato que ela trouxe era da Primeira Grande Guerra. Né? Olha só que imagem triste que a gente estava vendo. E depois André Luiz traz para nós, só que agora ele fala de Nosso Lar, né? Ele traz para nós a visão da Segunda Guerra Mundial. Então ele diz assim, então, novamente, né? Lá alimentam-se as almas com a substância amargosa das dores, e sobre a sua superfície a vida é o direito do mais forte. Triste existência dessas criaturas que se trucidam mutuamente para viver. São comuns ali as chacinas, a fome, a epidemia, a viuvez, a orfandade que aqui não conhecemos. Aqui nós vamos lembrar, por exemplo, né, que chacina, fome, epidemia, viuvez e orfandade são elementos que são característicos, por exemplo, no meio de uma guerra. Quantas mulheres ficam viúvas, quantas crianças ficam sem famílias por causa da destruição dos homens durante uma guerra. A epidemia que vai surgindo, doenças que surgem, porque é uma total falta de controle, não existe mais produção de comida, as pessoas passam fome. Então aqueles quadros tristes que nós vemos em alguns filmes de guerra que trazem para nós ali um quadro mais dramático, mostra exatamente isso. Obscuro planeta de exílio e de sombra. Entretanto, no universo, poucos lugares abrigarão tanto orgulho e tanto egoísmo. Por tal motivo é que esse mundo necessita de golpes violentos e rudes. Busca ver naquelas regiões ensanguentadas o local em que estiveste. Pensa nos que lá deixaste, cheio de amargurosa saudade. Deus permite e eu te auxilio. Então ela estava nesse caso, né, focando agora, né, concentrando a sua atenção nesse local onde ela vivia, aqui no caso no Brasil, né, lá em Minas Gerais, vendo ali não apenas a sua família, mas a situação também daqueles que viviam, né? Pois é, Tico-Teco, mas você sabe que com o passar do tempo, é por isso que os espíritos trazem para nós essa imagem, que conforme o tempo for passando e a gente for amadurecendo espiritualmente, e a nossa visão não ficar mais presa na visão material, e a gente começar a olhar a visão espiritual, essa imagem já vai começar a ficar mais clara para nós. Mas enquanto o mundo ignorar o mundo espiritual, acreditar apenas que nós somos a matéria, mesmo que nós tenhamos as religiões que trazem ali a educação para o espírito e tudo mais, mas na verdade ali as pessoas buscam a religião como meio de salvação. Mas elas não compreenderam que elas precisam se salvar. Então elas simplesmente terceirizam esse papel para essas instituições, para aquelas pessoas, para fazer com que elas alcancem aquilo que elas precisam. Então, quando as próprias religiões se reformarem, que é por isso que Kardec perguntou, né, lá no Livro dos Espíritos, de que forma que a doutrina espírita poderia contribuir para o progresso da humanidade. E a resposta girava mais ou menos em torno de reformando as nossas instituições. E essa reforma vem exatamente a partir
do esclarecimento de todos nós. Por exemplo, né, Angelina, não veio a mensagem dele para nós, só veio a assinatura. Agora, por favor, se você puder trazer. Pois é, Dudu. Se você puder trazer de novo, Angelina, por gentileza. Ou então põe no WhatsApp que eu pego por lá. Aqui só veio a assinatura. Então, assim, a gente pensa, por exemplo, né, no caso dos governos, das escolas, das empresas, dos tribunais, das igrejas, das comunidades, quando todas elas começarem a olhar por uma perspectiva espiritual, estamos sim, nós fazemos parte dessa sociedade. Não podemos negar, tanto que nós estamos encarnados no mundo de provas e expiações, exatamente pela afinidade que nós temos com esses quadros. Mas quanto mais esclarecidos nós formos, melhor é o nosso trabalho, melhor é o direcionamento das nossas ações. Mas infelizmente nós vemos um mundo absolutamente cego. E essa cegueira, né, essa cegueira é que gera para nós esse grande sofrimento. Foi um trabalho, depois puxaram o tempo todo. Angelina, nós não conseguimos aqui ler a mensagem completa do nosso querido irmão do bem. Se você puder resgatar para nós. Avançando um pouco mais. Então lembrem aqui que Maria João de Deus recebeu como orientação desse espírito que ela focasse a atenção dela no lar. Lembrando que ela está naquela colônia e a distância, então, ela consegue ali ter, né, mentalmente, se aproximar do lar. Então, aqui para nós. O regresso espiritual ao lar terreno. Então, aqui até no final, está escrito isso bem interessante, que diz assim: busca ver naquelas regiões ensanguentadas o local em que estiveste. Pensa nos que lá deixaste, cheio de amargura e saudade, de amargurosa saudade. Deus permite e eu te auxilio. Então vamos lá para essa busca dela. Delineei então na mente tudo quanto se relacionava com a minha derradeira existência. Primeiramente, vi-me à margem de uma encantadora paisagem marítima, avistando um longo caminho, através do qual fui impelida a seguir. Sentia-me na posse das faculdades volitivas, ou seja, volitação, né, que obtivera com o meu desprendimento. Pessoal, me dá só um instantinho, por favor. Um minutinho só, rapidinho. Vamos lá. Então aqui para nós, né? Sentia-me na posse das faculdades volitivas, que obtivera com o meu desprendimento da vida carnal, e numa fração infinitésima de tempo estava ao vosso lado. Então aqui ela traz uma descrição para nós que é difícil da gente imaginar sobre a velocidade do pensamento. Então quando ela coloca, por exemplo, né, quando ela focou a atenção dela na família, no local onde ela vivia, e aí então nessas faculdades volitivas, ou seja, na capacidade de volitação, numa fração infinitésima de tempo estava ao vosso lado, ou seja, ela se deslocou com essa velocidade do pensamento. Então não é apenas ali aquela história que nós pensamos, né? O espírito desaparece de um lugar e aparece em outro. Ele se desloca nessa velocidade. O que para nós é muito difícil. Até quando nós estudamos no Livro dos Espíritos sobre sensações e percepções, falava também sobre a velocidade do pensamento, a velocidade do deslocamento dos espíritos, nós chegamos a fazer um exercício, né? Vocês se lembram? Nós assim silenciamos o nosso pensamento, a nossa mente, e de repente nós imaginamos, por exemplo, a Torre Eiffel. No momento em que nós mentalizamos essa estrutura, aquele local, nós automaticamente chegamos até lá, nesse tempo infinitesimal. Aí nós imaginamos um outro local, por exemplo, nós encontramos o Cristo Redentor. Nesse momento nós nos deslocamos para lá.
E é claro que nós estamos falando de espíritos que dominam essa capacidade de volitação, né, dentro desse grau de desenvolvimento. Então não basta apenas um espírito desencarnado. Tanto que nós lembramos que tem muitos desencarnados que pegam ônibus, né, acompanhando ali os seus encarnados preferidos. Né? Então é disso que ela coloca para nós. Ok, Angelina. Ah, como vos abracei a todos, emocionada e recolhida. Como achei pequenininho o nosso antigo lar, e como me penalizou o quadro das vossas dores e dificuldades. Chorei amargamente, vendo a miséria do mundo que vos compele ao sofrimento e a uma batalha sem tréguas. E então misturei, com a prece dos encarnados, sofredores e aflitos, a oração que de minha alma amedrontada, rogando ao Pai Celestial que vos fortificasse na luta redentora, onde, ao lado dos inúmeros prantos e das alegrias mascaradas, esvoaça o bando das 1000 tentações que assediam os espíritos no ambiente obscuro da vida carnal, obrigando-os ao esquecimento dos seus deveres e das suas austeras obrigações morais. Então aqui o que ela traz para nós é que, no momento em que ela se aproxima então da família, do local onde ela vivia, ela começa a se deparar então com a triste realidade que nós vivemos aqui hoje. Com as nossas angústias, com as nossas dores, vendo, por exemplo, né, famílias que brigam, pessoas que se embriagam, pessoas que passam necessidades. E aí então, quando ela abraçou a família, ela via, né, por exemplo, a gente lembra, né, que o Chico, depois que ele começou a ter essa possibilidade de vê-la aos 5 anos de idade, então ali por volta, né, deixa eu ver, o Chico nasceu em 1910, foi em 1915, né, então ele já começava a vê-la. Então, mas ele via, por exemplo, ele e os irmãos, junto com aquela que seria sua madrasta, trazendo ali uma grande dificuldade, né, um ambiente bastante sofrido na família. Por isso ela coloca, né, vos abracei a todos emocionadas e recolhida. E como me penalizou o quadro de vossas dores e dificuldades. Então ali organizar a família, os filhos separados, os filhos tristes, saudosos, né, as pessoas próximas passando por doenças, por dificuldades. Então ela saindo daquele ambiente tão elevado, tão nobre, dessa colônia onde ela se encontrava, e se deparando com esse quadro que para nós é normal. E aquilo que nós vemos, que eu comentei com vocês, né? Aqui no nosso mundo, a gente vê hoje, por exemplo, nos hospitais, né, pessoas desencarnando em massa por causa de pandemia, pessoas passando fome nas ruas, pessoas disputando poder e tudo mais. Para nós isso é parte do nosso dia a dia, porque nós vemos isso nos nossos televisores todos os dias, todas as horas. Nessas situações das mais tristes, né, catástrofes acontecendo, enfim. E aí então vem um espírito que sai daquele ambiente, onde se fala de paz, se fala de harmonia, se fala de amor, e ela faz essa visita nesse ambiente e sai daquele local e se depara com esse outro. Dá para a gente imaginar o choque moral que ela sofre naquele momento. E ela coloca, chorei amargamente vendo a miséria do mundo que vos compele ao sofrimento e uma batalha sem tréguas. Claro que ela, sendo uma mulher, um espírito, né, bastante sensível, ela teve esse impacto. Mas vocês se lembram que nós conversamos, quando nós estudávamos sobre uma passagem de André Luiz, que ele falava sobre um acidente aéreo, um acidente aeronáutico, e aí então veio aquele espírito amigo trazendo para nós o seu depoimento sobre os colaboradores, né, que amparam esses espíritos desencarnados em tragédias. Então nós vimos inclusive 2 depoimentos desses espíritos, né? Então falava assim que eram essas equipes de resgate que iam até o local, ajudavam aqueles espíritos que desencarnaram naquela situação de dificuldade, mostravam o grau de perturbação em que eles se encontravam. Muitos espíritos não tinham nem consciência do que acontecia, não conseguiam nem ver essas equipes, tamanha a dificuldade que eles enfrentavam, né? Time de Chapecó, chapecoense,
Não de São Paulo, lá de Santa Catarina, né? Isso. Então, quando esse espírito, então, eu comentava com vocês naquela época, quando nós estudamos, a força moral que esses espíritos precisavam ter para poder lidar com aquela situação de você ver cadáveres, de você ver espíritos com os seus perispíritos deformados, espíritos angustiados, perturbados, né? Então, assim, era aquela força de manter o equilíbrio e se deparar com aquilo tudo. Então, não é qualquer espírito que pode chegar simplesmente numa situação tão difícil como essa, como era o caso, por exemplo, dos lixões que nós comentamos acima, que você vê pessoas comendo lixo. Então, para esses espíritos que trabalham, né, no amparo dessas almas, né, que trabalham como mentores, como orientadores, eles estão preparados para ver isso, porque eles sabem que há necessidade. Mas quando você não está preparado e você vê tudo isso, como foi o caso dela que ela mostra para nós, claro que ela começa a chorar copiosamente de ver tantas tristezas, tantas desgraças acontecendo por culpa do próprio homem. Mas depois aqui ela coloca: então misturei com a prece dos encarnados, sofredores e aflitos, a oração de minha alma amedrontada, rogando ao Pai Celestial que vos fortificasse na luta redentora, onde, ao lado dos inúmeros prantos e das alegrias mascaradas, esvoaça o bando das 1000 tentações que assediam os espíritos no ambiente obscuro da vida carnal, obrigando-os ao esquecimento dos seus deveres e de suas austeras obrigações morais. Então aqui em prece, embora ela se sensibilizasse bastante, né, quando via esse quadro, ela também tinha ali o entendimento de que somente através da elevação espiritual e através, né, da responsabilidade e compromisso moral é que nós conseguiríamos nos elevar. Então cada um ali continua ainda vivendo suas próprias mazelas como uma necessidade evolutiva. Bom, meus amigos, encerrando por aqui, ela vai trazer para nós no próximo tema os desencarnados na guerra, falando da Primeira Guerra Mundial, né? Dudu trouxe para nós aqui, né? Só a oração, a prece aliviará todo momento sofredor de cada ser que carrega sua dor na sua mente, no seu corpo, no seu físico mental. Né? Então, aqui mensagem, obrigado pela orientação. Então, o que nós percebemos aqui foi a atitude dela, né? Porque não é a prece por si só, mas é a prece compreendendo a conexão que se estabelece com Deus, com o plano espiritual superior, porque isso vai trazendo para nós consequências, as consequências da nossa própria transformação. Porque uma prece vazia, mantendo esse comportamento equivocado que nós temos, ela simplesmente ali será, né, da boca para fora. Mas a prece sincera, a prece profunda, ela vem de uma transformação e, ao mesmo tempo, promove essa transformação. E é aí que a gente começa a viver de um modo diferente aqui no nosso mundo material, e a gente vai se distanciando cada vez mais dessas ilusões que, infelizmente, o mundo acaba trazendo para nós e nós nos deixamos envolver por elas, né? Então é parte do nosso sofrimento ainda. Então, meus amigos, esse é o nosso estudo de hoje, concluindo aqui o nosso trabalho. Temas bem interessantes, né, que vão sendo apresentados para nós por Maria João de Deus, mostrando para nós uma perspectiva bem diferente, bem elevada, né, de um espírito que conseguiu alcançar esse status, digamos assim, no plano espiritual. Né? Então, esses foram os temas que nós estudamos. Os próximos, então, como eu falei para vocês, os desencarnados na guerra, construções e ambientes de transição que lembram da Terra, que lembram-os da Terra, a chegada no além dos desencarnados na guerra. Então, todos esses temas aqui sendo apresentados para nós, aqui para as nossas reflexões. Angelina, você chegou a mandar para nós o texto? Ali o print que você tirou? Ou você vai mandar depois? Se você puder, manda para nós no grupo do WhatsApp. Porque aqui não tem. Não temos ainda esse tema.